Então a gente sai da última fala do Otávio Damasio sobre inteligência artificial e abre, né, o nosso dia num painel sobre inteligência artificial. Eu vou começar o painel com um caso, uma pequena anedota. Assim. Eu recebi hoje de manhã cedo de um amigo um vídeo que pode ser fake. Mas o interessante era sobre o uso de vídeos fakes. Então, se for um vídeo fake sobre o uso de vídeo fake, está ótimo. Né? Só reforça a ideia. Um conceito básico, né? Uma ideia de que você pegou um funcionário de uma grande instituição financeira, né? O CEO ligou para o funcionário e pediu para fazer uma grande transferência num valor fora do padrão para uma conta não usual. O funcionário de bobo não tem nada falou, entra no Zoom comigo. O presidente da empresa falou assim, mais do que isso, eu vou colocar outras pessoas. Colocou mais 4 pessoas no vídeo, pediu a transferência. Todo mundo, né, teve um certo estranhamento, mas ele explicou por que estava todo mundo, porque o funcionário estava tomando a precaução correta, porque podia ter sido deepfake de voz. O funcionário fez e foi deepfake de vídeo de todo mundo no Zoom. O importante para mim dessa conversa é que esse vídeo é possível. Né? Ele pode não ter sido verdadeiro, essa história que eu acabei de contar pode não ter sido verdadeira. Acho que a gente está nesse painel para falar um pouco das possibilidades de IA, sobre como é que a gente estabelece essas relações de aplicação em sistema financeiro, quais são as melhores práticas adotadas hoje para o uso correto, alinhado, ético, responsável da inteligência artificial, o quanto a gente está nesse momento de o mundo está mudando realmente com relação desse uso. Parece, já estabelecendo um mínimo de contexto aqui, parece que a gente está numa nova grande revolução industrial, talvez tão parecida quanto a primeira. Isso que você ouve dos especialistas, isso que a gente teve oportunidade agora, inclusive, em Washington, visitando outros reguladores, esse momento, acho que muito correto, de preocupação de uso, benefício, impacto positivo social, mas quais são os guardrails, quais são os limites, né? O que a gente deveria estar olhando de perto para poder trabalhar. Então, acho que eu vou abrir com essa pergunta. Primeiro, aos painelistas, se vocês têm essa mesma sensação, a gente está nessa janela de tempo que as soluções de inteligência artificial podem causar uma revolução social, financeira, econômica, tão grande quanto pelo menos aparenta. O hype tem deixado isso para a gente. Como é que vocês veem essas soluções atuais, especificamente em sistema financeiro? O que vocês têm enxergado? Maísa, você começou, né? Inclusive a Bia é uma nesses nichos de desenho. Quer começar você e depois a gente passa para o João nessa visão maior? Vamos lá, pessoal. Primeiro, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E, bom, acredito que sim, que a gente está, né, lá no alto da onda. Eu acho que realmente é um momento de grande oportunidade. E a tecnologia, ela deu um pico tão alto que a gente não se preparou, de fato, com esse guardrails. A gente não sabe hoje, por exemplo, a IA é controlável, mas todo mundo sabe hoje como controlar? Tem coisas que a gente ainda precisa explorar, a gente não sabe, de fato, ainda como lidar. Então, eu vejo, de fato, que nós estamos num momento de potencial gigantesco, que a gente precisa, de fato, fazer uso para que a gente melhore o atendimento do cliente, a eficiência, nossos processos, mas a gente também precisa refletir como sociedade. Hoje a gente tem... O que a gente fez, né, com tudo isso que está acontecendo agora? A gente disponibilizou uma grande quantidade de dados para muita gente. Todo mundo tem acesso hoje. Né? A gente sempre falava, né, globalização, todo mundo tem acesso. Gente, é muito mais do que a gente imaginava nos últimos anos. Né? E o que a gente faz com isso? Inclusive, algo simples, né, pequeno, mas todos vocês têm controle de tudo que vocês já compartilharam? Vocês sabem quem tem acesso aos links que vocês enviaram, as fotos que vocês compartilharam? Agora todo mundo tem. E aí, como é que a gente lida com isso? Né? Então, é algo, de fato, que está em aberto e que a gente precisa refletir.
não só como minimizar, resolver esse problema, mas qual que é o impacto na sociedade? Por exemplo, o que é criatividade? A gente lê vários livros e gera uma ideia a partir disso. Aí ela está fazendo o mesmo. Isso é criatividade ou não? Né? Como que a gente avalia, por exemplo, teve até uma discussão recente de criações de IA, de as criações de IA, as patentes de IA, poderem ser lideradas por modelos, né? A IA ser uma dona, além do ser humano. E aí, isso está certo? Enfim, mais provocações do que respostas, né? Mas eu acho que é, de fato, o momento que nós estamos, em que grandes soluções estão, de fato, agora, resoluções de grandes problemas. Agora, de fato, é possível, mas a responsabilidade também aumentou. E, bom, João, o que você acha disso? Quer me dar também teu ponto de vista aí? Porque eu não resolvi aqui a pergunta. Não, vamos tentar fazer um ping-pong, né? Mas... Vamos. Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Considero vocês todos meus amigos, né, Rodrigo? Estamos em casa, né? A inteligência artificial, eu acho que todo mundo sabe que é muito mais antiga do que há 3 anos atrás. Concorda comigo? Várias técnicas foram sendo desenvolvidas, evoluídas, complementadas até chegarmos hoje, né? Hoje, fala-se muito da IA generativa. Mas, na verdade, existem outras e muitas outras técnicas além da IA generativa. Isso é um ponto interessante. Então, chegou no público, chegou na massa, chegou para o acesso a todos. Por muito tempo eu ouvi falar, não, uma nova tecnologia chamada ChatGPT. Tá, mas não é isso, né? Obviamente, existe um background, existe um deep learning, existe uma GPU por detrás de tudo isso. Essa questão dos dados que a Maísa comentou é super importante. Eu vi um banco, ou vários bancos anunciaram mesmo em algumas notícias aí, falando eu gero 7 terabytes, 10 terabytes de dados dos meus clientes todos os dias. Agora, eu vou conectar agora com um pouco do Open Finance. Existe um processo de opt-in para eu usar essa informação, para eu gerar modelos? Agora, um pouco do que o Rodrigo comentou, existem algumas técnicas que você pode evitar ou identificar uma deepfake. Esse é um outro ponto. Então, existem, aí caindo um pouco para o mundo acadêmico, do mesmo jeito que você está tentando gerar, inclusive a research aqui da Microsoft, tem o Vaza 1, tá? Então, existe um processo ali que você, através de uma foto, você começa a gerar movimentos daquela pessoa, gera um vídeo, assim por diante. Ao mesmo tempo, existe a contrapesquisa, vamos pensar assim, que está tentando identificar. Quando você gera uma foto, você tira uma foto, salva, o movimento ou a quantidade de pixels modifica. Você pode aplicar algumas técnicas que você pode identificar realmente aquela foto foi salvada, foi alterada e assim por diante. Então, existem técnicas de identificação. Obviamente, não são todas as empresas do mundo que vão ter essa técnica para identificar que é um deepfake ou não. Obviamente, os bancos estão sempre ali na vanguarda dessa identificação. Mas agora, voltando um pouco de aplicabilidade, meu amigo Rodrigo, é o seguinte, em termos de dados, hoje, um dos grandes bases de dados que é interessante para os bancos são as bases de consentimento. A partir dali, se você aplicar uma IA generativa para gerar insights e assim por diante, toda a técnica de aprendizado supervisionado, você consegue realmente gerar insights reais. Porque eu sei que a Maísa e o Rodrigo estão pedindo empréstimo em outro banco e eu posso gerar alguma inteligência ao redor disso. Então, esses dados, em vez de você gerar uma mensagem, ei, dê-me seus dados, a ideia da inteligência artificial, aí trazendo um pouco para a IA generativa, é fazer uma comunicação fluida com você e falar, eu vou te dar benefícios. Trazer uma comunicação para um adolescente, para um adulto de 60 anos ou para um adulto de 40. Então, essa customização, até meses atrás, a gente não conseguia. Então, essa comunicação fluida, que eu posso, dê-me seus benefícios, que eu vou gerar insights, aí eu acho que é uma grande vantagem. Porque essa é uma promessa que parece bastante interessante do ponto de vista de usabilidade e tentando também tirar um pouco do peso maior de segurança. Eu quero. Né? Então, eu como cidadão, eu como um cliente de uma cooperativa fintech de um banco, eu quero alguém que me ajude, ou eu quero uma relação com uma instituição financeira, aonde, e para trazer o nome do painel, aonde eu tenho a educação financeira, aonde, né, exista uma
uma inteligência, se o nome dela é inteligência artificial generativa ou não generativa, se o nome dela é BIA ou não é BIA, se ela é o Gemini, né, do Google ou não, mas que a inteligência me traga, né, insights de qual é o melhor jeito de eu me comportar financeiramente. O que eu faço com o pouco dinheiro que eu tenho ou com muito dinheiro que eu tenho? Como é que eu sei se o dinheiro que eu tenho agora ele dura até o final do mês? Como é que eu tomo decisões melhores? No meu dia a dia, eu ainda não vejo isso no sistema financeiro. Né? Eu posso pegar esse painel hoje aqui, né, entrar numa inteligência artificial generativa, seja lá qual for, e pedir ajuda para pensar sobre esse tema, estruturar uma conversa e, a partir daí, agir. Quais são os casos, ou quão próximo a gente está dentro do sistema financeiro, ou isso já está acontecendo em back-office e a gente só não está enxergando? Qual é o uso em sistema financeiro que vocês acham mais promissor, mais vantajoso, e que, se não está acontecendo agora, ele está sendo construído para essa próxima geração, né, para em pouco tempo a gente começar a usar? Bom, contando um pouco do que a gente está explorando no Bradesco, uma das melhores assim, soluções que a gente vem usado é a sumarização, seja para responder dúvidas, seja para sumarizar reclamações de clientes, trazer ali, de fato, qual é a causa raiz e como que o atendente deve lidar com aquilo. Nesse momento, a gente já identificou muita aplicabilidade naquilo que a gente consegue controlar, aquilo que está interno. E a gente acredita, sim, a gente já vem investigando para que a gente tenha esse tipo de recomendação, extraia esse tipo de insight. Mas aí a gente tem a limitação que a gente falou no começo do painel, né? Então, nesse momento, a gente ainda vem testando para que a gente tenha segurança suficiente para a gente fazer uma recomendação financeira. Tem ali alguns limites da IA generativa que a gente ainda precisa explorar, precisa se certificar antes de colocar de fato para o cliente final. A gente tem, por exemplo, a Tact Prompt. Você já, né, vê aí vários casos em que empresas foram processadas, enfim, que a IA ela sai do contexto e você consegue fazê-la responder coisas que ela não deveria responder. Diferente hoje do que você consegue na BIA. A BIA ela é controlada, né, e, óbvio, vai fazer o uso também de IA generativa. E é para isso que a gente está explorando e garantir que ela não tem esse tipo de comportamento. Então, isso que foi dito, né, da recomendação dos insights, com certeza é algo que os bancos como um todo vêm explorando. Vai surgir, sim, soluções no futuro breve, mas, nesse momento, eu vejo que não só a Bradesco, mas as organizações como um todo, especialmente financeiras, estão se precavendo para que a gente consiga lidar melhor do ponto de vista de segurança. Falando um pouquinho, né, sobre a saúde financeira, eu acho que a gente tem uma responsabilidade social aqui, que é o seguinte: nós não estamos num país em que as pessoas já têm acesso à educação financeira desde a base, ou pelo menos não em grande quantidade, né? E então a gente tem um papel muito importante de fazer esse tipo de insight, porque talvez para a pessoa ir perguntar e entender seja mais difícil. Então, como que é o nosso papel proativo de dizer, olha, você está gastando muito aqui, para você melhorar né, o seu financeiro, é melhor você fazer isso, isso e aquilo. Ou, você tem com dinheiro parado aqui na tua conta, o melhor investimento para você é esse. Então, é muito importante e a gente quer fazer isso, né? Então, não só, obviamente, né, pelo resultado para a organização financeira, mas também como país. É a forma da gente, né, ter esse impacto e todo mundo melhorar em conjunto, né? Então, e vejo também que, além dos insights, né, do ponto de vista conversacional, a gente viu na última semana a parte já multimodal. Então, as interações, não somente a partir ou analisando texto, mas agora também a partir de imagens, vídeos, áudios, enfim. Então, a gente abre também uma nova possibilidade que vai atingir novos públicos, né, que pode avaliar diferentes formas de dados e interagir de diversas formas também. E, obviamente, né, acabou de chegar, isso ainda precisa ser explorado. Mas eu vejo um grande potencial de uso desse tipo de solução e novas soluções em breve em vários setores, aí, viu? Especialmente financeiro. O multimodal, vou usar até o exemplo aqui, tá? Essa questão da utilização da própria imagem, do vídeo, para você transformar numa comunicação fluida. Então, você pode transformar um vídeo, passa para texto, e aí você pode também de texto para voz e assim por diante. Então, o que está acontecendo aqui, essa tradução automática, a gente poderia fazer num processo inclusivo dentro do app.
Nós fizemos um trabalho com o Super App, aí um bom exemplo, onde tinha essa parte de UX inclusiva, onde você não utilizaria QR Code. Era tudo através de Deep Links. Porque a pessoa que a própria desenvolveu, ela não tinha capacidade visual, e ela desenvolveu utilizando tudo baseado em Deep Link e matou toda a parte de QR Code. Então, esse daqui poderia ser uma aplicabilidade ao máximo. Outros exemplos. Imagine que um grande banco, não vou falar que é do Brasil, ele está pensando numa maneira dele criar agentes, tokens, que ele navegue por várias plataformas blockchain. E esse token, sendo um agente, ele vai se comunicar com outros agentes e, a partir daí, ele se auto-identifica num processo de lavagem de dinheiro. Isso aí são algumas possibilidades. A outra, imagine que todos vocês aqui são clientes do Bradesco. Eu vou criar um espelho de todos vocês dentro da minha casa. A partir daí, eu não quero saber só de você. Eu quero saber da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, de toda a sua família, porque aí realmente eu consigo gerar um insight. Pode ser um PFM, pode ser até o de um PJ. A gente fala muito de pessoa física, mas pode ser de um PJ. De novo, eu posso fazer um processo de opt-in, captura essa informação, e aí eu consigo realmente te dar benefícios. Aí a gente pode fazer um cashback com Drex. Isso não está sendo pensado, tá, meus amigos? Só para... Isso é mentira, não Na tem nada a verdade, ver. tá. Você acabou de falar, isso está sendo pensado, né? Sim, está sendo pensado. Isso aí. Então, imagine nesse processo que você coleta essa informação, utiliza modelos de IA generativa ou outros, e aí na hora que você devolve esse modelo para o meu PJ, eu devolvo ele com um cashback. Então, baseado na proporção de dados que você me dá, eu te devolvo em cashback. Isso aí são possibilidades. Então, isso no back-end. Agora, uma das aplicabilidades mais importantes de IA hoje é você ter esse espelho saudável do seu cliente, onde você pode gerar informações reais, oferecer viagens. Por isso que o conceito de Super App, para mim, faz todo sentido. Define melhor o que é um espelho saudável de um cliente para a gente. O espelho saudável de cliente é não utilizar informações PII de você, informações sensíveis de você, para gerar modelos. Existem outras técnicas de multi-party computation para eu mascarar, para simplificar, para eu mascarar esse dado e eu conseguir utilizar a fonte do dado, não o dado. Não o CPF do Rodrigo, o CPF da Maísa. Então, de novo, né, são combinações de técnicas que a gente pode realmente gerar dados. E aí, obviamente, nós temos várias pessoas aqui, cada um tem uma característica. Pode ter fazendeiro aqui, pode ter um millennium, pode ter várias características. Aí que a IA consegue ajudar de novo. Mas, de novo, você vê que todo tempo eu estou falando de dados. A Maísa falou de dados. Sem dados, a IA também ela começa a ficar ignorante. Ok. Então, deixa eu tentar me aprofundar um pouco e fazendo ida e voltas em outros usos de inteligência artificial, o que parecem mais simples. Não sou de São Paulo, estava em São Paulo. Eu gosto de brincar, especificamente... ChatGPT é uma ótima ferramenta, mas eu gosto muito de brincar com o Gemini da Google. Então, eu estava pedindo para o Gemini me indicar bons restaurantes. E a resposta é muito rápida, muito fácil, e eu tenho 4 indicações. E eu entendo que a gente não consegue fazer isso hoje, por exemplo, pelo menos não nas grandes instituições financeiras. Eu não tenho uma ferramenta onde eu peço uma indicação de bons investimentos para mim, neste momento. Né? Quer dizer, a gente tem uma usabilidade num mundo mais... uma coisa mais mundana, mais corriqueira, no dia a dia, muito mais simples. Mas eu tenho essa barreira. Quando eu olho para a instituição financeira, né, isso ainda não aconteceu na instituição financeira. A pergunta é onde estão essas barreiras. Acho que essa é uma das colocações. É volume de dado, porque, né, a gente sabe o quão dependente a tecnologia de inteligência artificial que a gente usa hoje, os LLMs, né, esses modelos de linguagem muito grandes, eles não são bons com pouca quantidade de dados, eles são bons de verdade com uma quantidade absurda de dados. E aí, essa é uma das barreiras que vocês estão vendo as instituições financeiras enfrentando, o volume de dados. O segundo é como você captura esses dados e a parte do consentimento, e a gente volta talvez para uma discussão de Open Finance aqui, né? O quanto é difícil você conseguir consentimento direto, honesto, verdadeiro, transparente de um cliente, né? E o quanto isso pode ser uma barreira de implementação
desses modelos, esses espelhamentos, né, desse meu digital twin, que não sou eu, mas se parece suficientemente comigo para você usar ele e fazer essa proposta. E talvez a última provocação que eu tenho é se essa discussão não vai ser dominada pelas big techs. Porque quando você olha, né, ou pelas grandes plataformas sociais, quando você olha a quantidade de dados que um Instagram, um TikTok, um Google, um Facebook tem sobre o meu comportamento de forma geral, e por causa disso, minhas preferências como ser humano de consumo, né, o que eu gosto de fazer, né, o que eu quero fazer, se não existe um risco real, né, disso também ser dominado pelas big techs e as instituições financeiras ficarem ou à parte ou perigosamente dependentes dessas fontes de dados. Acharam que a conversa ia ser tranquila? Não vai ser, né? Ficou comigo, né, para começar, né? João dizendo assim, eu sou da Microsoft, o que eu falo? Me dá tempo para, né? Me dá tempo. Bom, acho que eu vou começar pela parte menos difícil aqui, que é a parte do risco, né? Acho que as instituições financeiras, antes de tudo, nós vendemos segurança. Então, uma vez que nós percebemos que há um risco, né, de fazer esse tipo de recomendação usando essa tecnologia, a primeira coisa que a gente faz vamos explorar ao máximo internamente, e quando a gente sentir que, pronto, o nosso cliente está seguro, a organização está segura, a gente abre. Então, eu tenho certeza que você não ficaria chateado se... Chateado é pesado. Você ficaria assim, se te mandasse para um restaurante, putz, não tem nada a ver comigo, não gostei. Mas se o Bradesco te falasse, te desse uma recomendação e você deixasse de ganhar ou perdesse dinheiro, eu acho que a gente seria processado. Então, existe Eu tenho certeza disso. Equipe de curadoria anotado aí, né? Nada de liberar. Bom, então, acho que esse é o primeiro limite, né, que a gente chega. A primeira coisa que a gente avalia, de fato, o risco. Mas a gente sabe que a gente precisa correr atrás. Hoje, os bancos eles não são comparados só entre bancos. Eles são comparados, de fato, com empresas de outros segmentos, como o Google, como a Meta, né, o Facebook, enfim. Porque a experiência que qualquer um tem no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, enfim, é personalizada. Então, para o usuário, independe se eu estou falando com o meu banco, independe se eu estou falando com o Google, ele quer aquela experiência personalizada. Então, de fato, é um desafio que a gente vai precisar correr atrás e se preparar para isso. Porque hoje, né, os bancos, eles de fato mantêm os dados financeiros das pessoas, né, a grande maioria. Então, isso é um tesouro para a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o risco para lidar com isso. Então, assim, hoje, a gente vem explorando para tentar chegar, de fato, nessa experiência parecida, nessa experiência próxima. Não é algo resolvido ainda, mas, de fato, a gente só vai oferecer algo desde que a gente mantenha a segurança, né? Isso, acima de tudo, é o nosso negócio, segurança. Tá. Acho que, antes de você passar para a segunda parte, deixa eu ver aprofundar uma coisa que você falou e ver se faz sentido, Maísa. Você falou que o Bradesco uma das coisas que o Bradesco está explorando é a sumarização para o atendente, para alguém que, né, um humano conversando com o outro. Você vê esse tipo de solução permanecendo durante algum tempo? Porque, de alguma forma, ela faz sentido para mim, né? Ao invés de eu propor uma altcoin, uma memecoin, né, direto para um usuário padrão, né, a inteligência artificial propõe para o atendente uma lista, por exemplo, de investimentos ou de alguns processos, e esse atendente, esse ser humano, tem o discernimento de passar aquela informação para frente ou não. Você vê essa manutenção de algum tempo, a gente tentando, né, para tentar gerar essa segurança da relação, especialmente em sistemas financeiros, em instituições financeiras, onde você acabou de, acho que, apontar uma coisa super importante, né? Se eu tiver uma refeição média por uma recomendação de um Gemini, né, eu não vou processar o Gemini, mas se eu perder dinheiro num momento como esse,
né, eu vou me sentir logrado pela instituição financeira e vou, né, provavelmente, se não é uma promessa, né, mas vou provavelmente tentar responsabilizá-la, né, por ter me sugerido um investimento tão ruim, né, se ele der errado. O ser humano no meio do caminho entre a inteligência artificial e o outro ser humano, você acha que é uma solução razoável para as instituições financeiras durante algum tempo? Como é que você vê essa intermediação? É exatamente isso que a gente vem fazendo e vejo também que outros bancos no mesmo caminho. Então, por exemplo, a gente tem hoje o que a gente chama de biagências, que já faz uso de IA generativa. A gente está, eu não vou lembrar o número de usuários que hoje já estão aptos a utilizarem, mas, enfim, a ideia é, nos próximos meses, todos os gerentes já estarem com o biagências com IA generativa. E, bom, o intuito é exatamente esse. O gerente está ali, as dúvidas que ele precisar, o que ele precisar, né, de resolver para o cliente, ele vai acessar a Biagências, ele já está acessando a Biagências, e daí vai conseguir responder melhor, direcionar melhor o cliente, assim por diante. Então, isso é algo, de fato, que a gente usa tanto para melhorar nossos processos, melhorar nossa eficiência interna e até prover um melhor ambiente, né, de trabalho para o funcionário, e, ao mesmo tempo, para a gente entender como que ela vai se comportar para o cliente. Então, nesse exato momento, por exemplo, a gente vem fazendo já testes com a Bia clientes, mas olhando só para os funcionários, né? Então, a gente vem fazendo esse tipo de teste e acompanhando como que ela se desempenha. E, assim, eu só alteraria um detalhe na tua fala, de não é o ser humano entre a IA, mas do ladinho da IA, né? Que é basicamente o IA aumentado, né? Então, eu vejo que um grande potencial, ou talvez a definição correta, aí, na minha opinião, de IA generativa, seja ali no caminho de IA aumentada, que ela aumenta o potencial humano. E, com certeza, o que acontece? Vai ter, com essas melhorias, a gente vai chegar num limiar de uma IA tão legal, tão bacana, que, de repente, ela consiga tomar mais decisões, ela chegar, vamos colocar aqui numa precisão, ou, enfim, num acerto ali de 98%. Mas, ou a partir nesse X limiar. O ponto é, vai chegar um ponto, né, que, obviamente, estou me embasando aqui pelo comportamento da IA como um todo, né? IA 100% não existe. É isso, né, João? Ainda continua isso, né? Obrigada. Então, assim, esse limiar, esse máximo que a IA vai, o ponto é, para a gente evoluir 1%, 0,5%, isso é muito caro. Então, assim, esse alavancar que está acontecendo agora, ele é menos caro do que ele é quando a gente chegar lá no 95 e não vai para o 96. Esse X final, ele é muito caro. Então, o que eu quero dizer eu acredito, sim, que muitos processos eles vão reduzir essa demanda de supervisão humana. Por outro lado, cada empresa vai precisar identificar qual é esse X que não vale a pena o investimento de IA, que vai ser, talvez, muito específico, talvez não tenha dado o suficiente. Uhum. É mais fácil, né? Ou melhor, eu contratar o ser humano para garantir, ou o risco é altíssimo. Isso aqui eu não quero. Preciso passar ali pelo ser humano, né? Então, eu acredito que a gente vai chegar ainda nessa discussão. Qual é esse X que a gente consegue atingir ou não? Maravilha. Não vou deixar o João fugir da parte de volume de dados e de big techs. Mas ela tocou num ponto interessante, que essa questão do custo, né? Quando a gente fala em IA generativa, a gente está falando de Deep Learning, está falando de GPU. Se você olhar ao redor do mundo, quantos data centers estão forrados de GPUs para fazer esse treinamento com trilhões e bilhões de parâmetros, não é qualquer um. Tá? Então, por isso que estão se desenvolvendo não somente os LLMs, né, os large, mas os menores. Né? Quando a gente fala de vários casos de uso, então, estava trabalhando com alguns bancos aí, cada um tem 200, 300 casos de uso diferentes para ser aplicados. Só que o mesmo modelo vai ser aplicado para tudo? Não. Então, a gente tem a capacidade de criar diferentes modelos para ser aplicado para diferentes situações. Por exemplo, trabalhar nessa questão do Digital Twin, trabalhar na questão do Open Finance, trabalhar na comunicação interna. E aí, eu entro no efeito cebola, né, que a Mais explicou bem aqui, que para a gente chegar no cliente final, para a gente evitar a alucinação de criar um portfólio, um catálogo de investimento que vai totalmente fora do contexto ali do mercado, precisa ter uma fase de treinamento. Essa questão da alucinação pode ser evitado muito com engenharia de prompt.
Talvez essa seja uma nova profissão aí do futuro. E aí você consegue mitigar esse problema. Você vai caminhando para o determinístico. Então, se a camisa do Curtin é laranja, estou falando que a camisa do Curtin é laranja. Que está alinhada ali. Então, esse é o ponto, tá? Se eu vou dar algum tipo de investimento, agora, quando você entra na fase do forecasting, de uma probabilidade, aí você entra no acaso. Aí, essa IA generativa, quanto mais longe do determinístico, pode trazer algum tipo de problema naquele catálogo, naquele portfólio. Então, esse efeito cebola, treinar com... Você vai fazer uma prova de conceito, treina com o time interno, aumenta para os empregados, os bancos aí têm 10, 20, 30 mil funcionários, por que não testar internamente? E aí você já está fazendo um treinamento para fora, e aí depois você caminha para a fase 2, que aí realmente está próximo ali do cliente. Então, evitar a alucinação é possível, existem várias técnicas. Agora eu vou abrir uma vírgula que você comentou, a questão dos restaurantes. Existe uma técnica que ela é esquecida, que é aprendizado por reforço. Eu posso entrar com vários dados, só que se eu não receber um feedback do meu ambiente, o que é meu ambiente? É o Rodrigo, a Maísa, todos nós. Eu preciso receber esse feedback para poder melhorar meu modelo. Senão meu modelo ele continua naquele loop. Então, quem é de IA sabe que tem aqueles máximos globais e locais. Então, a gente tem sempre que buscar essa melhoria. Se eu não receber o feedback de você, eu vou continuar num loop acreditando que a minha fonte de verdade é a melhor. Agora, se você começar a falar, nossa, desses 4 restaurantes, eu gostei do primeiro, os outros 3, eu nunca iria. Isso é um feedback essencial. Aí a gente começa a entrar na facilidade da IA. Se eu tenho uma pessoa com desabilidades, né, eu consigo facilitar essa comunicação, receber esse feedback, seja no piscar de olhos, seja numa fala, seja no escrito, aí eu começo a facilitar essa comunicação. Aí esse feedback, eu consigo entrar num loop, tá? Todos os meus estudos foram sempre baseados em sistema dinâmico de aprendizado. Então, nós, seres humanos, o tempo todo estamos gerando informações, inclusive biologicamente. Então, eu tinha sensores no meu corpo só para capturar informação sobre mim. Para quê? Para retroalimentar o sistema. Então, essa informação, se você der um joinha para a recomendação dos 4, para mim isso é perfeito para eu retreinar meus modelos e identificar qual que é o agente que trabalhou de maneira errada. Pode. Citar um case de super sucesso que todos vocês conhecem, que fez uso exatamente do que o João acabou de contar para gente. E que é caro, tá, gente? Só que a gente deu tudo de graça. O ChatGPT. Onde nós chegamos hoje, né, com essa tecnologia, foi porque nós interagimos e dizemos o que estava certo e o que estava errado. E, gente, é caro. A gente fez isso de graça, mas é legal, a gente está usando a tecnologia, então teve ali um retorno, mas, enfim, não vou falar sobre isso. Mas é um case de sucesso. Tá bom. João tentou, vai ser minha terceira vez. João, grande volume de dados, grandes empresas de tecnologia, que vantagem elas têm em relação a esses desenhos de ferramenta para as instituições financeiras? E o quão a gente vai ser interdependente, né? Ou a gente vai a criar modelos? Porque uma das certezas é isso, vocês trouxeram. Assim. A gente fala de inteligência artificial numa facilidade no cotidiano que a gente não esquece de carregar o quão caro, custoso, né, é um modelo como esse, né, desde a contratação a disputa pela inteligência, as pessoas que sabem mexer nesses modelos, até os grandes centros de processamento, né, a questão de energia, a questão de resfriamento, né, dos processadores, né, quanto de água a gente precisa para resfriar esses processadores. Então, não existe um modelo barato. E quando você vê empresas de ponta tecnológica, parece que elas têm uma vantagem nesse desenho. Como é que você vê isso em relação ao sistema financeiro? Como é que a gente vai superar essa barreira ou quão próximo a gente vai trabalhar com essas grandes empresas de tecnologia? Boa. Eu não fugi, não. É que queria dar espaço. Até agora, sim. Eu gosto de compartilhar fatos, tá, meu amigo? É o seguinte. Imagine uma casa de bolsa lá em Londres que ela tem 45 petabytes de dados. E essa pergunta que você me fez foi um trick, né? Porque a Microsoft, a Amazon e Google pode armazenar os dados, mas na verdade a gente não acessa os dados. Quem tem a informação é o Bradesco, o Itaú,
Inter, todos os bancos aqui do Brasil utilizam os cloud providers para armazenar os dados. Mas, na prática, eu, nem o Satya Nadella, tem acesso ali aos dados dos bancos. Agora, uma parceria que nós fizemos, por exemplo, com a LSEG, vamos pegar esses 45 petas de dados e criar modelos, aí sim, é a LSEG oferecendo baseado na inteligência artificial. Aí começa a fazer sentido. Esse conceito de digital twin, que qualquer banco global pode fazer, pode pegar os dados que são acessados, por exemplo, aí a gente pode entrar nos termos de PCI e DSS, que não pode usar, por exemplo, informação de cartão de crédito, qualquer tipo de informação. Mas você pode mascará-la e utilizar isso como uma informação para eu criar um modelo genérico, por exemplo, de clusterização para oferecimento de empréstimos para pequenos agricultores do norte do Pará. Aí eu consigo utilizar. Então, eu uso tecnologia Microsoft mais aos dados que um banco tem para eu gerar isso. Aí a questão, se as Big Techs vão conseguir acelerar, não tenha dúvida. Qual companhia hoje ao redor do mundo tem 11 bilhões de dólares para investir num laboratório de startup? Assim, em 2 fases. Poucas companhias do mundo. E aí, de novo, não é para ser arrogante. Cara, são poucas empresas que têm e estão com vontade de. A história com a OpenAI e a Microsoft nasceu numa mesa de jantar com Bill Gates. Isso interessa. E aí começou o investimento de 1 bilhão, depois 10 bilhões. E, obviamente, não posso falar mais nada, porque em um futuro próximo aí, outras ações serão realizadas. Mas sim, nesse primeiro momento sim, mas eu vejo várias outras empresas aí trabalhando nessa questão aí de criar modelos menores, inclusive para rodar no Raspberry e aí conseguir fazer qualquer tipo de predição e assim por diante. Tá, meu amigo? Maravilha. Ok, entrando então numa conversa de responsible AI, o uso correto, você fala um pouco de alucinação de dados, que é uma coisa, a alucinação do modelo, o modelo te dá respostas completamente fora do padrão, alguma delas ofensiva, inclusive, não só incorretas, porque acho que a gente, essa altura do campeonato, está começando a se acostumar com resposta incorreta, e ajustando, mas, assim, eventualmente ofensivas, essa é uma das questões, ou realmente muito fora do padrão. Mas a gente está falando de transparência, que é uma das questões difíceis, a gente está falando de explicabilidade, que é uma das questões difíceis, a gente está falando de viés, de você empacotar, categorizar as pessoas e não tomar os cuidados suficientes e ela criar viés de resposta, ou viés de posicionamento, ou viés de crédito. Já não é fácil um motor de crédito sem viés. Já não é. Se você gera uma hipereficiência no motor de crédito, que você não está resolvendo isso antes, ele vai ser hipereficiente no viés, inclusive. Então, o que define o uso responsável de inteligência artificial e quais são os esforços que a gente deveria ter para o uso responsável de inteligência artificial no sistema financeiro? Bom, realmente é algo bem complexo. Na verdade, complexo no sentido de ter várias facetas, Então, a transparência, a regulação. Então, é muito importante, por exemplo, para as instituições financeiras estarem muito próximas dos reguladores. Não só para que a gente siga, de fato, o que é necessário, esteja de acordo com a lei, mas também consiga ir aprimorando, porque nós também apontamos aquilo que é necessário e assim por diante. A gente também vem falando bastante da diversidade, porque para que a gente consiga ser responsável, ser ético, a gente precisa de diversidade. E, para isso, a gente não só precisa de pessoas diversas no time, mas também de treinamento, para que a gente avalie corretamente esses modelos. E, óbvio, que tudo isso só funciona se a gente tiver uma governança bem estabelecida. Então, começa aí pela organização dos dados. E, obviamente, como parte dessa governança, a auditoria e monitoramento. Então, porque quando a gente fala de qualidade de modelos, não é só quando você coloca o modelo no ar. Mas, no caso mesmo da IA generativa, você testou, está super legal. Está sofrendo um ataque, talvez você nem saiba. Então, isso é algo que hoje está muito mais em alta, ou uma necessidade muito maior do que era com modelos tradicionais de IA.
esse monitoramento e essa auditoria, de fato, no que está acontecendo, né? Relacionado a IA responsável, ética, enfim, não só estar atentos também a ataques que a IA sofre, mas a gente está sendo atacado hoje por inteligência artificial, né? Então, isso abre, né, uma aba gigantesca. E, enfim, então, de ponto de vista geral, citaria esses pontos. Essa questão da responsabilidade, ela é factível de ser mitigada. A Maísa comentou um ponto interessante, até tinha mencionado, a questão de você ter esse acompanhamento dinâmico e próximo. Então, se você tem uma base de conhecimento de um regulador, que ela é constantemente atualizada, na verdade, diferentes reguladores e que possam influenciar nesse prompt, assim você deve seguir. E aí eu imagino que praticamente todos os bancos do mundo estão fazendo dessa maneira. Então, se você tem uma regulação, se você tem as normas internas do banco, você consegue colocar isso numa base de dados, numa base de conhecimento e utilizar essa inteligência em toda e qualquer conversa que você vai ter. Rodrigo, na hora que eu vou te oferecer lá os restaurantes, eu posso estar infringindo alguma regra interna. Eu posso estar te colocando em algum risco, tá? Então, se você tiver bases de conhecimento, onde você tem uma verdade, né, uma verdade única, vamos pensar assim, você consegue influenciar naquele prompt. E aí, existem vários modelos adversário dentro do seu sistema. Vou falar para você que o paletó do Fábio é cinza, mas na verdade eu vou ter um outro agente falando que o paletó é azul. E você vai ter um processo no meio do caminho que vai determinar se realmente daqueles dois adversários que vai dar a melhor resposta. Então você pode ir aprendendo isso ao longo do tempo. Então vai chegar num determinado momento que vamos convergir realmente a camisa do Curtin é laranja e o paletó do Fábio é cinza. Isso eu estou dando exemplos básicos para a gente entender. Eu posso falar que a ação da Petrobras, baseada numa notícia, de um discurso de um presidente, pode influenciar realmente o investimento daquela. Só que pode ser que eu não tenha um perfil agressivo. Aí eu vou buscar outra base de conhecimento daquele camarada. Olha, dentro desse cluster de perfil agressivo, moderado e o camarada que não gosta de investir muito, eu posso determinar uma resposta. Então, de novo, né, você está tentando criar utilizando várias técnicas para você tornar uma resposta mais determinística. Acho que aí você consegue chegar num ponto convergente. Ok. Trazendo aqui o conceito, né, que o João trouxe para a gente, grosso modo né, se você sentir o cheiro de algo, ver alguma coisa, né, ouvir, você vai confiar mais ainda. Né? Então, essas diferentes visões, né, do mesmo ajudam. Então, no quesito de segurança, de responsabilidade ética, não confiem em um único modelo para prever. Usem a IA generativa mesmo, inclusive para ajudar, né, ela a identificar a vulnerabilidade nela. Então, inclusive, olhar viés de dado. Pergunta para a IA, qual que é o viés dessa resposta que você me trouxe? Mas não confie em um único modelo. É sempre bom ter diversos, né, com diferentes visões. A conversa só começa, né? Fora de contexto, pergunte para a IA se ela está com viés. Uma frase falando, mas super compreensível mesmo, né? Você criar modelos internos para ter validação, e os red teamings, e os modelos. E acho que tem uma pergunta essencial, acho que uma das conversas que eu consegui ter agora com alguns reguladores e algumas big techs é a conversa do para que você está ajustando o modelo. A conversa anterior, você está otimizando ele para. Porque mesmo que você não possa, eventualmente, dependendo do modelo, ele não vai ter explicabilidade de resposta, ele tem que ter explicabilidade anterior de intenção. O que você está tentando fazer com o modelo? Se você, como instituição financeira, não conseguir explicar isso, bem, acho que o regulador está muito certo em dizer, então não roda. Se você não consegue explicar nem o que você está tentando fazer, porque se a resposta for difícil de explicar. É mentira, não tem tempo esgotado nenhum, está aqui, mas não deve ser. Isso aqui é inteligência artificial, alucinando o tempo. A gente tem tempo de uma pergunta, eu sei que as pessoas mandaram, a gente pode tentar uma? A gente pode tentar uma. 30 segundos para responder uma pergunta super complexa. O difícil é porque essa pergunta era bem para alfinetar também, mas tudo bem. Eu vou juntar algumas aqui. Acho que vocês já passaram um pouco por elas, mas eu queria aprofundar um pouco. Na visão de vocês, as soluções de IA que estão surgindo agora, elas estão voltadas, estão levando em consideração as demandas dos clientes,
ou mais uma demanda interna de aumentar a produtividade, eficiência, etc. E também quais são controles que vocês têm visto dentro das empresas para evitar que essa eficiência seja levada para um lado ruim. Por exemplo, a gente sabe que as instituições financeiras têm vários produtos de investimento. Alguns deles não são tão bons. Como que a gente faz para evitar com que as pessoas sejam clusterizadas conforme as vulnerabilidades ou falta de conhecimento delas e que sejam levadas pelo caminho que talvez não seja tão bom para elas, mas seja melhor para a instituição? Acho que juntar as duas. Vou tentar recapitular o quanto a gente está envolvendo o cliente nos desenhos atuais no processo, ou quando a gente está extrapolando e achando que está fazendo para eles, mas o quanto a gente está envolvendo eles, acho que essa é uma pergunta. E o segundo é desses limites de proposta e de solução na ponta e de risco. Super simples, super fácil de explicar, 1 minuto para cada um. Eu acho que eu precisava de mais memória para lembrar aqui de um a ponto outro. Vamos lá, vocês vão me conduzindo. Bom, sobre cliente interno. Dado que a IA generativa, né, dos grandes potenciais é, de fato, a maior eficiência, a melhoria dos processos, a gente tem focado muito nisso na parte interna, como uma forma, né, como eu citei, da gente saber como que vai para o externo. É claro que a gente já identificou muitas necessidades de clientes, mas, né, por conta de segurança, nesse momento a gente investiu mais na parte interna, né, para que, da mesma forma que a gente melhora os processos internos, a gente vai melhorar também o atendimento do cliente. Então, um exemplo é, de fato, o de sumarização de reclamações. Então, hoje, nós já utilizamos para, né, receber a reclamação, ler todo o histórico, traz ali um resumo, e com isso a gente consegue ter uma resposta muito rápida, muito mais rápida para o cliente. Ou seja, é algo pensando, de fato, no cliente, só que eu estou melhorando o meu processo interno, né? Então, essa é uma linha de raciocínio. Então, tanto para melhorar internamente, com a visão do cliente, e também conseguir suprir nessa necessidade de segurança e ter certeza de qual é o caminho que a gente está seguindo. Bom, a segunda parte eu já esqueci. Processos, modelos, para a gente evitar essas indicações de soluções completamente desassociadas a perfil. Acho que a Daniela chamou a atenção para uma coisa, inclusive, de conhecimento e educação. Quer dizer, você pode entregar algo para um cliente que ele não tenha nem a capacidade de validar se aquilo é verdade ou não, e se ele vai seguir aquilo, isso pode gerar um problema para ele. Bom, isso entra na nossa responsabilidade ética ali, né? A gente tem que, de fato, prover aquilo que é melhor para o cliente. E não adianta você, né, imaginar que você vai conseguir reter o cliente, de fato, olhando só para o bem da organização, sem olhar para o bem dele. O dinheiro dele não vai render quanto poderia. Hoje, o acesso que ele tem à informação não é só do Bradesco, não é só do Itaú, enfim, ele tem acesso ao mundo todo. Então, assim, a melhor forma da gente, de fato, reter o nosso cliente e ganhar a confiança dele é provendo o melhor produto. E eu acredito que, com toda essa disponibilidade de informação agora, vai ser algo natural. Não vai ser algo forçado de olhar para o meu produto que tem mais rentabilidade para a nossa organização. Ele tem informação ao mundo todo. Ele vai saber qual é o melhor para ele. Vai ter como se questionar se aquilo de fato faz sentido e o porquê que do Bradesco, que do Banco XPTO é o melhor ou não para ele. Então, acho que vai ser algo natural. E, João, em relação às Big Techs... Só na maldade. Vai, João, bem rápido. Bem rápido. O quanto a gente está centrando hoje, participação direta em cliente, a gente está desenhando para eles ainda não estão participando desse processo tão ativamente, e barreiras, guardrails que você vê implementado para que a solução funcione. Tá. Esses copilots, né, esses copilotos que estão sendo criados, quando a Maísa comenta estar do lado, é esse copiloto, né, ajudar. Sim, existe muito esse processo interno. Eu já recebi várias demandas de bancos que querem utilizar a mesma quantidade de pessoas de um call center e querem dobrar a quantidade de chamadas. É um objetivo. Outros querem, eu quero aumentar o NPS baseado nessa comunicação com o meu cliente. Numa oferta de um produto, seja produto A, B ou C, não importa. Então, essa demanda, sim, está sendo gerada pelo mercado, mas, obviamente, existem vários processos de otimização e redução de custos internos do banco que a IA pode acelerar. Essa do call center, existe um processo, por exemplo, imagine
Imagina um banco, obviamente não vou dar nomes, que ele quer diminuir o setor de cobrança dele. Ele quer realmente saber quem é o meu melhor pagador para investir a minha empresa de call center naquele melhor pagador. Então, isso é uma solução que a IA pode ajudar. Esses processos que são rotineiros pode ser facilitado. Maravilha. Mas eu sempre gosto de lembrar que os professores de matemática nos anos 60 fizeram protesto contra a calculadora, tá? Então, a gente não pode levar isso como IA vai substituir todo mundo, tá, meus amigos? Nós, os neoluditas. Então, acho que bem rapidamente, 30 segundos só para mim. Eu sei que isso não é uma competição, mas posto como competição, tinha uma frase que eu tenho gostado, não somos nós contra a IA, somos nós com a IA contra eles sem. Então, se é para competir, que ela esteja do nosso lado. Muito obrigado.